Olá, tudo bem? Meu nome é Francisco Ayrton e estou aqui para falar um pouco sobre como fazer um TCC de sucesso. E na aula de hoje nós vamos ver um tema bastante importante que é a seção de trabalhos relacionados. Vou aqui dar algumas dicas de como você escrever de forma coesa, coerente essa seção e convencer o seu leitor que, baseado na literatura, o seu trabalho é importante e tem algo como diferencial. Inicialmente, eu quero fazer um primeiro pontuamento, que é o seguinte: o trabalhos relacionados é comum no TCC 2, mas não no TCC 1. Por quê? Porque você, no pré-projeto, a princípio você ainda está fazendo um levantamento, está no início da pesquisa ali, né, não sabe bem 100% qual vai ser a sua contribuição e muitas vezes é difícil comparar o seu trabalho com outros trabalhos, certo? Então é mais comum você ter no TCC 2 essa seção de trabalhos relacionados. Mas essa é um tipo de seção que ela não tem em todos os TCCs das instituições superiores de ensino. Vai depender do manual, do template que tem na sua instituição. No meu curso especificamente, eu trabalho com um formato que tem trabalhos relacionados tanto no TCC 1 quanto no TCC 2, ok? Mas isso não é regra. Dito isso, trabalhos relacionados têm sempre o mesmo objetivo: é você buscar trabalhos semelhantes ao seu, que tem alguma relação com o que você fez. Então, se você está propondo uma contribuição X, né, você vai tentar encontrar trabalhos, a princípio, que fizeram algo semelhante a você para ter essa contribuição X, para resolver um problema semelhante ao que você, ou igual ao que você está tentando resolver. Então você pode ter essa ótica, olhar para o problema. Então, qual problema os trabalhos relacionados devem resolver? Que eu vou procurar é os que tentaram resolver o mesmo problema que eu, ok? Mas os alunos, na maioria dos casos, quando estão começando essa vida científica, né, tem dificuldade de encontrar os trabalhos relacionados. Por quê? Por imaturidade científica, né? E tudo é uma questão de escopo. E aí normalmente eles chegam para mim e dizem: ninguém nunca fez algo parecido com o que eu estou propondo. Pode acontecer realmente de ninguém ter feito algo parecido, nada parecido. Porém, se isso acontecer, você está propondo algo que ou é muito futurístico, está muito à frente do seu tempo, extremamente à frente do seu tempo, ou você está atrasado demais. Já passou a época de fazer algo nesse sentido. Ou, número 3, não faz sentido nenhum o que você está propondo. Então, por conta disso, ninguém fez algo parecido. Mas se você se basear, que é o correto, na literatura para propor uma nova pesquisa, naturalmente a sua pesquisa vai fazer sentido e vai ter algum impacto para alguém. Então, alguém já fez algo parecido. Dito isso, você deve observar o escopo da sua busca para vislumbrar trabalhos que são muito próximos ao seu, ou muito distante ao seu trabalho, ok? Mas sempre tem algum trabalho semelhante. E como e onde fazer a busca? Eu sugiro para os alunos o Google Scholar. Por quê? O Google Scholar não é uma biblioteca digital propriamente dita. O Google Scholar é uma engine de busca que vai apontar para diversas bibliotecas digitais do mundo afora.
Então, ele é muito prático. Porém, cuidado, pode ser que o Google, quando você fizer a busca, o Google Scholar, te aponte para um artigo que não tem boa procedência, advém de uma biblioteca digital que é ruim, de baixa qualidade. Então, mesmo que você usando o Google Scholar, tente observar os artigos que você vai fazer levantamento. Então, para a nossa área de computação, a gente tem um conjunto de bibliotecas específicas da nossa área, que são I3E, Scopus, ScienceDirect, Springer, dentre outras. Mas você deve observar as bibliotecas específicas da sua área. Por exemplo, na área da saúde, tem algumas específicas da área da saúde e por aí vai, né? Defina bem o problema e as palavras-chave antes de começar. Obviamente, a sua string de busca, a sua expressão de busca, vai depender do seu problema e as palavras-chave. Então, quando você define seu tema, define o subtema e define o problema, as suas palavras-chave estarão dentro dessas expressões, dessas frases. Naturalmente, o seu título também vai ser gerado a partir dessas definições. E com isso, você observa que para fazer os trabalhos relacionados, você já deve ter definido muito bem o tema, subtema e o problema. Professor, mas não achei nada. E agora? O que eu faço? Primeira coisa, palavras-chave erradas. Você pode tentar usar sinônimos para fazer a sua busca. Porque eu vou fazer um trabalho sobre pandemia. Quais são os sinônimos dessa palavra? Quais são as palavras relacionadas a essa palavra pandemia? Então, muitas vezes você está usando uma palavra muito específica ou muito genérica. E isso faz com que não chegue ao seu resultado específico. Mas, por exemplo, se eu vou trabalhar sobre um problema extremamente específico, por exemplo, sustentabilidade no sertão, é bem específico. Então, naturalmente, é possível que eu encontre trabalhos bem específicos. Se eu vou fazer um trabalho sobre uma pessoa, estudar um teólogo, um cientista, a vida de um cientista específico, um nome muito específico, você vai encontrar trabalhos específicos. Então, tente afunilar a sua busca quando você não achar nada, tá? Então, tudo é uma questão de escopo. Ou você está com um escopo muito restrito ou muito amplo. Nesse caso, se você não achar nada, é porque o seu escopo está muito restrito, tá? Se você fizer uma busca onde você restringe o seu problema, o seu método e a sua solução, muito dificilmente você vai achar algum trabalho que seja igualzinho ao que você está pensando, tá? Então, por isso que você tem que ampliar mais o escopo. Tente fazer a busca baseada no problema e no contexto, tá? Então, por exemplo, nessa questão da sustentabilidade, deixa eu pensar em outra coisa. Mecanismos para combater a sede no sertão, né? Invenções. Se você for por esse caminho de invenções, usar essa palavra invenções, ou máquinas, ou sei lá, algo nesse sentido como sendo a solução específica, você não vai encontrar muita coisa. Mas se você colocar problema da seca no sertão, aí veja que o escopo está bem maior, então você tenderá a ter mais resultados.
Os artigos podem ser classificados em não relacionado, moderadamente relacionado e fortemente relacionado. Então, quando eu falei anteriormente, você pode ter trabalhos muito próximos ao seu trabalho ou não relacionado. Se você tiver não relacionado, você está fora, mas ele pode estar moderadamente relacionado ou fortemente relacionado. Se você está fazendo um TCC, você pode ter um conjunto grande de trabalhos relacionados. Às vezes você vai fazer um trabalho de um artigo onde é muito restrito o número de páginas. Nesse caso você usa um conjunto bem pequeno de trabalhos relacionados. Nesse caso você foca em fortemente relacionado, entende? Achei 3 artigos. Eles são suficientes para um TCC? Não. Eu acho que um bom número é a partir de 10 trabalhos, mas isso é a minha opinião. Para os meus alunos eu dou essa orientação. Em algumas instituições pode ser que não seja bem por aí, não definem um número específico. Os alunos sempre querem um número específico, número de páginas, número de trabalhos, e às vezes é complicado, porque depende do seu problema e da sua solução proposta. Todos os trabalhos devem ter algo em comum com o seu, seja contexto, seja metodologia, seja ferramenta. Então, cuidado para não colocar um trabalho que não tem nada a ver com o que você está propondo. E cuidado para não deixar um trabalho que é fortemente relacionado com o seu e está fora do seu conjunto de trabalhos relacionados. Achei um artigo melhor que o meu, devo citá-lo? Ou devo colocar para debaixo do tapete para esconder? Obviamente a resposta é sim, né? Porque esse trabalho é fortemente relacionado ao seu. Mas tem que ter em mente que um trabalho relacionado pode ter resolvido o mesmo problema que o seu, mas de uma forma diferente. O que seria um artigo melhor do que o meu? Porque eu faço essa pergunta porque um aluno já fez essa pergunta para mim. O trabalho pode estar mais bem escrito do que o seu, pode ter um método mais sofisticado, pode ter uma estatística mais elaborada e por aí vai. Mas se o seu trabalho tem alguma pequenina diferença em relação a esse outro trabalho melhor, pronto, justifica. Esse trabalho X faz isso e aquilo, é top, mas o meu tem isso aqui que ele não tem, tem essa cerejinha que ele não tem. Aí isso é suficiente para você justificar a citação desse trabalho. Tabela comparativa, gente, é uma coisa que eu sugiro fortemente você fazer. O que é essa tabela comparativa? Você fez o levantamento dos trabalhos e agora você vai colocar todos os trabalhos um em cada linha em uma tabela, e as colunas são os critérios de comparação para esses trabalhos. Por que isso é importante? Porque na tabela é muito mais didático do que um texto. Você vai ter um texto, obviamente, ainda vai ter um texto, mas vai ter uma tabela para dar um suporte ao entendimento do leitor, explicitando as suas contribuições. Faz total diferença isso. Então, elenque suas contribuições primeiro, esse é o primeiro passo. Então, o que eu tenho de diferencial no meu trabalho? Eu tenho contribuição A, B e C. Essas contribuições já vão estar nas colunas dessa tabela, porque você vai dizer, a última linha da tabela é o seu trabalho, e você vai dizer, o meu tem isso e ninguém tem algo nesse sentido. Então, essas são as principais colunas da sua tabela. Então, elenque as suas contribuições, depois elenque critérios de comparação, outros critérios, né? Então, os primeiros eu sugiro que sejam os critérios de comparação que todo mundo tem, e os últimos são os seus diferenciais, as últimas colunas dessa tabela. Depois, tente ler todos os trabalhos que você elencou com base nas suas chaves de busca,
E obviamente não precisa você ler cada letra, cada palavra à risca desses trabalhos relacionados, até porque você pode ter centenas de trabalhos que você levantou para estudar. Passa a vista, foca no resumo, e foca no resultado e foca na conclusão. Você pode fazer esse pulo, entendeu? Então, mesmo no resumo que você está lendo, onde na metade do resumo onde tem este trabalho, faz isso, isso, isso. Você pode pular para esse ponto. Então veja que você pode fazer uma leitura diagonal mais otimizada. Cada critério será uma coluna da tabela, como eu falei. Pense bem em cada critério da sua tabela. Às vezes os meus alunos usam alguns critérios muito genéricos, por exemplo, objetivo, método, contexto. Não são critérios muito bons. Tente pegar critérios bem específicos do seu problema, da sua temática, tá? Então, por exemplo, métricas é um critério muito bom. Se você usou 10 métricas e os outros usaram 2 métricas, isso já é um diferencial. Aqui um exemplo, né? A cara que vai ter. Então, primeiro são as referências. Depois você vai ter aqui o conjunto de critérios de comparação. Aí o seu vai ter, aí o outro não tem. O seu tem, o outro não tem. Aí o critério 3 aqui, método A, método B, mas o seu usou o método C. E aqui uma ilustração de uma tabela de um artigo nosso, do nosso grupo de pesquisa. Então, comparação, aliás, isso aqui foi de um pré-projeto de TCC. Comparação das principais características dos trabalhos relacionados. Então aqui é o trabalho, aí aqui foi um tipo de modelo, aqui foi um diferencial do nosso trabalho e por último métricas. Aí a gente, como eu falei, isso aqui é um bom critério de comparação e a última linha é o nosso trabalho. Aqui é uma outra tabela que não vai dar para você ler, que ela é muito grande. Eu só printei aqui uma foto dela, mas que eu quero te mostrar o capricho que deve ser colocado em uma tabela de comparação, que esse aqui é de um artigo de revista bem top que a gente escreveu, onde a gente tem uns 15 trabalhos aqui e a gente colocou muitos critérios de comparação e bem focados na nossa contribuição, tá? Então, quando um leitor chega a uma tabela como essa, se espanta, caramba, o cara fez uma comparação com a literatura perfeita. Então, como é que você vai questionar a contribuição baseada na literatura, considerando uma tabela como essa, né? Que tem uma abrangência muito grande de busca, que tem uma explicitação de quais são as suas contribuições em relação aos demais. Então, capriche, faça tabelas robustas, que você não vai se arrepender e você vai dar orgulho ao seu orientador. É isso. Dúvidas? Só comente aqui no próprio YouTube ou entre em contato comigo através ali dos contatos no meu site aqui no rodapé dessa apresentação. Bons estudos e até a próxima.